Salve! Um alô para você, amigo ligado no canal O Gol. Está começando agora mais uma edição do nosso querido O Gol no Mercado. Hoje, sexta-feira, a última sexta-feira com o mercado de transferências aberto aqui no futebol brasileiro. Uma pena, né? Vamos chegar aí para uma pausa dos nossos programas, da nossa edição do O Gol no Mercado, viu? Mas você continue acompanhando aqui tudo que é produzido, tem muita coisa bacana. E é claro que essa reta final aí, até o dia 2 de setembro, quando é o fechamento da janela de transferências do mercado, você vai ver muita coisa borbulhando por aqui. Então já deixa o seu like no vídeo, compartilhe o link com seus amigos e, é claro, ative o sininho de notificações para você acompanhar em primeira mão tudo que é produzido aqui no canal O Gol, até porque o Gol é tudo sobre futebol. E a gente começa a edição de hoje falando sobre o caso do Cuca, né, que está ali balançando e muito perto de ter oficializada a sua saída do Atlético Mineiro. A gota d'água foi a derrota no clássico para o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil, em plena Arena MRV. Foi 2-0 para o Cruzeiro, a Raposa foi bem melhor no jogo, inclusive, fez bem o seu placar, e esse resultado, uma derrota num clássico em casa, ainda valendo tanto, acaba repercutindo nos bastidores do clube. Houve uma reunião ontem com a alta cúpula do Atlético Mineiro, os dirigentes e os representantes da SAF entraram nesse acordo, aí, nesse consenso de que realmente está insustentável a permanência do técnico Cuca. Mas vale lembrar que ele passou por um procedimento cirúrgico no ombro na manhã de ontem e ainda está se recuperando deste procedimento, por isso ainda não foi oficializada esta demissão. Mais uma passagem do Cuca pelo Galo, foi campeão mineiro nessa temporada. Quem não se lembra do Cuca em 2013 também, campeão da Libertadores pelo Clube Atlético Mineiro, mas realmente nessa última passagem até ele tem um bom aproveitamento, são 56% de aproveitamento, 22 vitórias nessa temporada, mas nos últimos jogos, nas últimas semanas, ele não tem encontrado soluções de fato para fazer o Atlético Mineiro jogar e conseguir bons resultados. Teve aquela classificação boa, né, histórica contra o Flamengo, mas acabou, não foi eliminado ainda, mas acabou derrotado no jogo de ida o seu maior rival, o Cruzeiro, por 2-0, e a Raposa tem uma vantagem enorme aí para o jogo de volta que vai ser realizado no Mineirão. Com isso, Cuca vai deixar o comando do Galo e já temos nomes aqui sendo estudados e ventilados pela diretoria atleticana. Eu trago para vocês aqui, são 3 nomes, viu? É Pedro Caixinha, português, que teve um bom trabalho pelo Red Bull Bragantino, não foi tão bem pelo Santos. Jorge Sampaoli, que passou pelo Atlético 2020-2021, é um velho conhecido do torcedor atleticano. E fechando essa trinca aí, o Ramon Dias, que teve bons trabalhos aqui no futebol brasileiro, especialmente no Corinthians, passou pelo Vasco, esteve recentemente no Olímpia do Paraguai, ficou pouquíssimo tempo lá e está livre no mercado. Desses 3 nomes aí, quem mais interessa ali é o Jorge Sampaoli, que já deu o sinal verde para avançar nas negociações. A ver aí, está nas mãos da diretoria atleticana esse desfecho. Um dos 3 aí, muito provavelmente, vai assumir o comando do Atlético muito em breve, até porque o Cuca não comanda mais o Atlético Mineiro nesse ano de 2025, é o que tudo indica. Do Atlético Mineiro, vamos para o Santos Futebol Clube, que segue buscando reforços nessa reta final de janela de transferências, especialmente para o setor defensivo. Tem sofrido bastante com a sua zaga nesse ano de 2025, o Santos, e encaminhou a contratação de um defensor argentino. Ele se chama Adonis Frias, tem 27 anos, foi revelado pelo Defensa y Justicia e atualmente defende o León do México. Ele está jogando no futebol mexicano desde a temporada passada, nesse ano não foi muito aproveitado, mas é um bom defensor, viu? Ele tem uma boa construção de jogo, boa antecipação, uma estatura bem bacana e pode reforçar esse setor de zaga do Santos para a sequência da temporada. O Santos fez uma proposta para o León na casa dos 4 milhões de dólares, daí aproximadamente um pouco mais de 20 milhões de reais. E esse negócio avançou bastante nas últimas horas. Ele já é aguardado no litoral paulista para realizar exames médicos e assinar contrato com o Santos. Então tem novidades chegando para você, torcedor santista, para o setor defensivo. Estamos falando de Adonis Frias, zagueirão de 27 anos, revelado pelo Defensa y Justicia, que também teve uma boa passagem pelo Clube León. Vale lembrar que no clube argentino ele foi campeão, esteve naquele elenco campeão da Copa Sul-Americana, foi campeão também da Recopa. Então um jogador já vivido no futebol, 27 anos, e vai chegar para somar aí no setor defensivo alvinegro. E olha, quem também está desesperadamente em busca de reforços nessa reta final de janela é o São Paulo Futebol Clube, viu? O tricolor paulista perdeu recentemente mais uma referência ofensiva por conta de lesão. Estou falando do André Silva. Teve uma complicada lesão, vai demorar para se recuperar. E além dele, o São Paulo já não pode contar também com o Jonathan Calleri, que só volta na próxima temporada, e também a joia da base Rian Francisco,
que também sofreu com lesão, ou seja, o São Paulo precisa de um atacante urgentemente para fazer companhia ali a Luciano Ferreirinha e companhia, então a gente vai ter aí um nome sendo ventilado, pode acontecer nos próximos dias, que é a contratação do centroavante Marcelo Rian. Ele é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, tem apenas 23 anos, foi revelado pelo Sport Clube Bahia, mas deixou aqui o Brasil muito cedo, foi jogar no futebol japonês, onde está desde 2022. Teve passagens pelo Yokohama, pertence ao Sagan Tosu, mas está emprestado para o Tóquio FC, onde fez uma grande temporada aí com 12 gols em 25 jogos. Marcelo Rian é um centroavante de boa mobilidade, finaliza bem com as duas pernas e pode ser então um bom achado para o São Paulo para essa sequência de temporada. A proposta são paulina para os japoneses, lembrando, ele pertence ao Sagan Tosu, está emprestado ao Tóquio, é uma proposta de empréstimo até dezembro, com opção de compra fixada. Os valores não foram divulgados, mas parece que a pedida do clube japonês foi atendida pelo São Paulo, e vamos ver se esse negócio avança aí nos próximos dias, mas tem que avançar rápido, né? Lembrando que a janela de transferências aqui no Brasil termina na próxima terça-feira. Então, nos próximos dias, a gente já deve ter uma atualização e novidade sobre esse caso. São Paulo em busca de um camisa 9 e ele pode se chamar Marcelo Rian, pelo menos até dezembro aí com a camisa do São Paulo, a ver se vai concretizar a negociação para depois a opção de compra ser avaliada pelo São Paulo. E enquanto São Paulo e Santos buscam reforços nessa reta final de janela de transferências, o Palmeiras está tentando diminuir a sua folha e desinchar o seu elenco, seja do profissional ou da categoria sub-20. Negociou mais uma joia com o futebol europeu. Estou falando do jovem Thales, de apenas 20 anos, ele é atacante, foi recentemente campeão brasileiro sub-20, esteve em campo, cobrou uma das penalidades na disputa de pênalti que garantiu o título ao Verdão, o tetracampeonato do Campeonato Brasileiro Sub-20, mas ele está sendo negociado, vai defender as cores do Almeria da Espanha. O Palmeiras aceitou uma proposta dos espanhóis ali na casa dos 6 milhões de euros. Vale lembrar que o Thales, antes dessa proposta da Espanha, estava negociando com o Olympiacos da Grécia, chegou a sinalizar positivamente para essa transferência, mas o Almeria chegou pesado na negociação e ganhou aí os holofotes do jogador, que aceitou bem essa proposta e vai sim se transferir. Nos próximos dias já está tudo acertado entre os dois clubes. Relembrando mais uma vez, 6 milhões de euros. Thales, joia do Palmeiras, vai jogar no futebol europeu. Apesar do Almeria estar hoje na segunda divisão da Espanha, ele viu com bons olhos uma oportunidade de ter mais minutos em campo. Talvez isso não pudesse acontecer já num primeiro momento no futebol grego. Acho que esse foi um diferencial na escolha do jogador pelo futebol espanhol. Então está definido aí mais uma venda, mais bufunfa aí para os cofres alviverdes. É a saída de Thales para o Almeria da Espanha. Bom, e para fecharmos a edição de hoje, vamos àquele tradicional giro pelo mercado de transferências internacional. E eu vou direto para onde está o dinheiro, meu amigo. A Premier League é a terra da rainha, de fato. O futebol inglês segue borbulhando, muitas movimentações acontecendo, e eu vou à principal novela do momento, que é a de Alexander Isak, que o centroavante sueco está em litígio com o Newcastle, quer deixar o clube, tem uma proposta na mesa do Liverpool, uma proposta milionária, e o Newcastle, os Magpies, estavam segurando ali essa transferência a qualquer custo, porque estavam em busca de um substituto. Tentaram a contratação de Chesco foi para o Manchester United. Tentaram a contratação de Ekitike foi para o próprio Liverpool. E agora o Newcastle parece que, enfim, conseguiu encontrar um substituto no mercado para, enfim, liberar o Isak para ele ser feliz com a camisa dos Reds. E ele atende pelo nome de Nick Woutmate. Ele tem apenas 23 anos, é um jogador alemão de muita qualidade, um centroavante alto, tem 1,92, mas tem muita mobilidade também. Jogou com a camisa do Stuttgart na última temporada e teve bons números, viu? 17 gols marcados no futebol alemão na última temporada, foi importantíssimo na conquista da Copa da Alemanha, e é um jogador que pode jogar tanto como uma referência ofensiva, como camisa 9, como um pouco mais recuado. Então já existe esse acordo entre Newcastle e Stuttgart pela contratação do jogador, e o Newcastle está disposto a desembolsar aí cerca de 80 milhões de euros. É muita grana por esse negócio que deve acontecer nos próximos dias. Vale lembrar que o Woutmate teve uma proposta para se transferir para o Bayern de Munique, que é o hegemônico clube do futebol alemão, que sempre está buscando pincelar ali os principais destaques dos adversários na Bundesliga, mas o Stuttgart fez jogo duro e não liberou, porque o Bayern ofereceu cerca de 60 milhões. Agora, com uns 80 milhões do Newcastle, fica um pouco mais difícil de segurar. Então a gente pode ver nos próximos dias aí Nick Woutmate como novo jogador do Newcastle, e aí, simultaneamente, pode acontecer do Isak
está seguindo o seu caminho para ser feliz lá em Anfield Road com a camisa do Liverpool. Dito isso, nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, essa companhia maravilhosa de todos os dias da semana, você acompanhando conosco as notícias de mercado. Forte abraço para vocês, fiquem ligadinhos aí no canal Gol. Segunda-feira a gente volta com muito mais mercado para todos vocês. Forte abraço, excelente final de semana e até lá. Tchau!